Oi, queridos, que alegria enorme estar hoje aqui com vocês e nós vamos compreender no nosso podcast de hoje um pouquinho mais sobre aquilo que pregamos na quarta-feira, sobre a primeira parte da série do O Peregrino. E eu quero convidar para esse bate-papo o querido Marcelo, a querida Ana. Oi, Marcelo, querido, tudo bem? Oi, Pastor Marcos, olá, membros da Gerando, queridos gerandinos. Oi, pessoal, Pastor Marcos, nós pegamos a sua pregação sobre o livro O Peregrino e, criamos um bate-papo a partir do que você ensinou. Perfeito, Ana, essa é exatamente a ideia, fazer um recorte daquilo que a gente conversou na quarta-feira para que os nossos membros da igreja possam compreender um pouco mais. A ideia é a gente conversar um pouco sobre essa jornada incrível do cristão, que, reflete tanto da nossa própria caminhada, né? Perfeito. E o que você entende que é mais pontual? Aquele peso nas costas, a busca por salvação, é muito forte. É muito forte mesmo. E começa justamente com ele, o cristão, morando lá na cidade da destruição, né? E ele carrega um fardo que ninguém vê, mas que para ele é agonizante. Sim, é bem isso, totalmente. O Bunyan usa isso para retratar a nossa condição mesmo, né? O peso do pecado, essa coisa que pesa na alma. E tem aquela imagem no livro que é demais, né? O cristão lendo, aí ele começa a tremer, a chorar e grita: "Que farei para ser salvo?" É um desespero que a gente quase sente junto. Mas eu até diria mais. Acho que a gente quase sente junto, não. Eu acho que nós sentimos juntos de verdade, né, Marcelo? Porque se a gente for pensar, nós estávamos nesta condição antes de aceitarmos Jesus, né, Ana? Exatamente. E isso conecta total com o que a Bíblia diz, né? Romanos 3:23, pois todos pecaram. É reconhecer isso. E a pergunta dele é igualzinha do carcereiro lá em Atos, né? Que devo fazer para ser salvo? E a resposta: crê no Senhor Jesus. Então, reconhecer o peso é o primeiríssimo passo. Foi exatamente como eu pontuei na quarta-feira, quando eu disse assim: nós temos que primeiro trazer à consciência o pecado. Temos que trazer à consciência, temos que estar conscientes que nós erramos, que nós somos pecadores, porque só quando a gente traz isso para a consciência, quando nós temos consciência, é que a gente tem a possibilidade de resolver aquela situação. É um peso real, né? Que nos afasta de Deus, nos deixa angustiados. É isso, né, para Pastor Marcos? Exatamente. E essa angústia não curada, ela vai gerando outros problemas, que é o que a gente chama aí na sociedade das perspectivas das doenças psicossomáticas. Por isso que nós precisamos corrigir, resolver, consertar o quanto antes. Do contrário, é muito complicado. E esse peso, essa consciência, vira uma urgência muito grande para ele. E é exatamente por isso que o livro Peregrino é muito importante para todas as pessoas. Porque a partir do personagem cristão, a gente passa a entender essa angústia que ele está vivendo. E é uma angústia que nós também vivemos até compreendermos que temos que nos livrar do peso do pecado e, obviamente, caminhar na direção de Deus, né? Tem uma ameaça real ali. Não é só um incômodo, é perigo mesmo. Isso, como diz lá em Hebreus 9:27, vindo depois disso o juízo. É esse medo, esse desespero que faz ele querer fugir, buscar uma saída. Não dá mais para ficar parado. Mas daí quando ele decide de fato fugir, não é tão simples assim, porque aparecem os vizinhos, né? Sempre tem o vizinho, o conhecido, a pessoa que vai dizer que você não precisa largar o pecado. Você pode seguir na tua vida. E nesse caso aí do livro, no personagem cristão, aparecem os vizinhos, o obstinado e o flexível, que começam a dizer para ele que o caminho que ele está seguindo não é bem assim. Clássico, né? O obstinado chega falando: "Que é isso, cara? Volta pra cá. Essa loucura sua, é fantasia." Ele representa essa galera que não quer mudar de jeito nenhum. Deixa disso, volta pra sua vida normal. Exato. E o flexível é aquele que até parece que vai junto no começo, né? Ele diz: legal, vou com você, né, mas... Pula fora. Na primeira lama, no primeiro problema, ele desiste e volta. É aquela fé meio
superficial, que não aguenta o tranco. É bem isso que acontece muitas vezes, né? A resistência ou o desânimo podem vir de gente bem próxima. Com certeza, e a Bíblia alerta para isso, né? Mateus 10:36 fala que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Sim, sim. E aqui quando o livro fala dos da própria casa, não está se referindo somente àqueles que moram na casa, os filhos, o esposo, a esposa, mas está também falando daqueles que convivem próximo à casa, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Por isso, muita atenção, né, Ana, Marcelo, queridos, né, gerandinos que nos ouvem. Muita atenção quando você recebe alguém na tua casa. Né? Não pode receber alguém para estar falando mal dos outros, alguém que vá te influenciar a deixar o caminho de Jesus. E também muita atenção quando você visita a casa de alguém. Então, quando o livro fala sobre os da própria casa, está falando dessas pessoas próximas que muitas vezes nos desestimulam, em vez de nos estimularem a seguirmos firmes na fé. Por isso a fé precisa ser firme. Tem que ter convicção para seguir, mesmo com essa pressão. Muita. Mas aí, no meio dessa confusão toda, quando o cristão está perdido sem saber para onde ir, surge uma figura essencial, o evangelista. Isso, e o evangelista, no contexto do livro, representa o próprio evangelho, né? As boas novas. Isso. E o legal é que ele não chega julgando o cristão pelo desespero ou pela confusão. Ele ouve e, mais importante, ele aponta uma direção. É um alívio, eu imagino. E ele aponta para o que exatamente? Ele aponta para uma luz brilhante que dá para ver ao longe e para uma pequena porta. E diz para o cristão: olha, mantenha essa luz nos seus olhos e siga direto para lá. Quando chegar na porta, bata, que aí você vai saber o que fazer. Que demais! Uma direção clara, finalmente. Uma luz e uma porta. Exato. E o simbolismo aqui é muito poderoso. A luz brilhante, claro, remete a Jesus. João 8.12. João 8:12. Mateus, Marcos, Lucas. João 8:12. João 8:12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Vejam só. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Tremendo. Faz todo sentido. E a pequena porta, ou porta estreita, vem direto de Mateus 7, né? Isso, 7:13. Entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ou seja, muitos são os que estão no caminho largo, né, o caminho da perdição, mas poucos são aqueles que de fato querem acessar a porta estreita, o caminho verdadeiro de Jesus. Que forte isso! Então, Jesus é a luz que guia, e o caminho para a salvação é esse, único, mesmo que seja estreito, apertado, não tem atalho fácil. É isso, né, Pastor Marcos? Exatamente, é essa a mensagem. Então, resumindo essa primeira parte da jornada que a gente conversou, tem o reconhecimento do fardo, que é o pecado, a urgência, que vem com a ideia do juízo, a oposição do mundo, simbolizada pelo obstinado e pelo flexível. É, que tentam te parar ou te fazer desistir. A mensagem principal, então, é essa. Não dá ouvidos para essas vozes que querem te prender onde você está, mas fixar o olhar em Cristo, na luz, e seguir em frente, mesmo que o caminho seja desafiador. Ele é a única esperança real. A porta está lá. Perfeito. É um convite claro a dar esse primeiro passo na jornada da fé, né? É isso aí. Bom, acho que deu para ter uma boa ideia desses primeiros passos do peregrino. Sim, sim. Uma jornada que começa com esta angústia, mas que encontra os primeiros passos nesta direção a Cristo. Eu acho que é isso, queridos. Muito, muito, muito obrigado. É isso, pastor querido. É isso, queridos gerandinos. Esperamos ter auxiliado um pouquinho nessa reflexão. Esperamos mesmo. Abraços para todos. Abraços, queridos. Abraços.